Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, André. Bom dia, Tiburcio. Então vamos iniciar falando só bem rápido sobre a Nexus. É uma empresa que foi fundada em 1993, nós temos 20 anos no mercado e somos focados na prestação de serviços de informação geográfica para o saneamento ambiental. Nós estamos sediados aqui no Parque Tecnológico, né, de São José dos Campos desde janeiro de 2011 e nós temos um selo, fomos a primeira empresa no Brasil a obter esse selo NPS-BR nível G na área de geoprocessamento, desenvolvimento de software GIS. Somos a primeira empresa no Brasil a ter um selo de qualidade que é semelhante a ISO 9000, mas para desenvolvimento de software. Aqui é uma foto que vai aparecer para vocês, que mostra nós no Parque Tecnológico. Nós estamos juntos com mais 25 empresas. Esse Parque Tecnológico é um parque desenvolvido pela Prefeitura de São José dos Campos. São José dos Campos é uma cidade conhecida aí pela tecnologia em todo o Brasil, no mundo. E o Parque Tecnológico ele tem aproximadamente R$ 1 bilhão de investimento. Temos a Vale do Rio Doce, a própria Boeing agora inicia a instalação aqui no parque e também agora a Visiona, que é a união do CPQD da Telebrás com a Embraer, que eles vão lançar o primeiro satélite de comunicação brasileiro. É uma cidade totalmente focada em tecnologia e nós mudamos da cidade de São Paulo para São José dos Campos através de uma licitação que participamos e entramos aqui no parque. Nós temos algumas alianças tecnológicas, nós estamos muito próximos do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais lá de São José dos Campos, e da FUNCAT também, que é uma fundação de ciência de aplicação de tecnologia espacial. Nós utilizamos a tecnologia de software livre, que é o TerraLib, que é a principal âncora nossa no desenvolvimento de tecnologias. Nós temos também algumas alianças estratégicas com o CNPq, com o FAPESP, com o FINEP, as quais nós conseguimos aí aproximadamente 1,3 milhões de reais para desenvolver o GeoSAN, que é o que nós vamos mostrar agora. Esse aqui são as telas, algumas telas do GeoSAN. O GeoSAN é um sistema que ele é focado na simulação hidráulica, na exportação dos dados para a simulação hidráulica. Para isso, ele é conectado com um sistema comercial, em tempo real, com qualquer tipo. Nós temos também um produto, que é o GeoRotas, que ele faz a gestão das rotas de leitura dos leituristas em campo, na rua. Ele tem interface com um coletor de dados e ele faz toda a distribuição das rotas de leitura para os coletores, ele faz o recebimento dessas rotas e também ele faz o mapeamento do caminho em que o leiturista ele precisa andar em campo para fazer essas leituras. A nossa principal, aqui, falando um pouco da teoria do GeoSAN, o GeoSAN, ele, basicamente, ele tem aqui o cadastro das redes, os segmentos aqui de redes, e ele cadastra aqui os nós das redes. Então, sempre quando o usuário desenha um segmento de rede, que vai de um nó até o outro, o que acontece? Ele coloca automaticamente um nó e outro nó nas extremidades e ele permite a ligação dos ramais, ou seja, eu ligar os ramais aqui na rede e aqui o hidrômetro na extremidade do ramal também é cadastrado e ele liga esse cadastro comercial com o cadastro técnico. Aqui mostra um exemplo, nós temos aqui um trecho de rede, aqui eu tenho as demandas de consumo, que vem aqui dos hidrômetros, que vem do sistema comercial, elas são transportadas para a rede e depois são atribuídas aqui nos nós.
Então elas são acumuladas, então tem aqui 180 metros cúbicos de demanda que vem do comercial para esse trecho de rede, ele acumula, ele divide por 2, joga aqui metade no nó, metade no outro nó, e ele soma com a demanda de consumo dos outros trechos de rede e acumula todas as demandas de consumo aqui nesses nós. Basicamente, na teoria, o GeoSAN ele funciona dessa forma. Nós já fizemos alguns trabalhos, nós na Compesa nós fizemos uma conversão de todas as redes, eles nos contrataram para fazer a transposição por todas as redes que estavam em CAD, que estavam em papel, os cadastros dos consumidores em papel e para um sistema de informação geográfica único, porque eles precisavam saber como eles iriam fazer as setorizações lá na Grande Recife a partir da adutora de 5.000 litros por segundo que vinha de Pirapama. Então, para isso, eles precisavam ter um cadastro único de todas as redes e todos os consumidores, e nós fizemos esse cadastro. Esse cadastro ele envolveu 3.000 quilômetros de rede, e 225 mil consumidores. Foram feitos um por um, cada um deles, e ele foi feito em 7 meses, utilizando o GeoSAN, com 50 estagiários, 2 coordenadores técnicos e 1 coordenador geral. E mais 3 programadores, um coordenador de equipe, um coordenador geral e um analista de banco de dados por parte da Nexus. A Nexus entrou aí com 6 profissionais, a Compesa entrou com 50 estagiários e aí a ABF e TEP entraram com mais 3 profissionais. E em 7 meses nós fizemos todo o cadastro de 3.000 quilômetros de redes. É um trabalho que geralmente o pessoal faz aí em 3 anos, que eu já vi algumas pessoas falarem, e fizemos também 225 mil consumidores, um por um, cadastrando, ligando o cadastro técnico no EPANET com o objetivo de exportar para a simulação hidráulica. No próximo slide que vai aparecer para vocês, mostra a equipe, né? Tinham 25 estagiários de manhã, 25 à tarde, 4 horas cada um deles. A produtividade era medida diariamente por pessoas, a gente sabia quantos consumidores, quantos quilômetros de rede cada um estava cadastrando. Tinha uma equipe aqui de apoio, que estava sempre treinando eles, mantendo eles atualizados e acompanhando o andamento dos serviços. E também, o importante desse trabalho é que foram detectadas as não conformidades em campo. O que é isso? Esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo foram todas as não conformidades encontradas. Quer dizer, quando eu chego e pego os mapas e eu vou passar do papel ou do CAD para uma base única, eu vou descobrir que tem lugares que, por exemplo, eu tenho 3 redes de um lado e saem 2 redes do outro. Então eu preciso descobrir se são 3 ou 2. Às vezes está faltando uma rede de distribuição, às vezes uma rede primária também está faltando. Então, quando os estagiários, junto com os coordenadores, eles encontravam um problema, que eles detectavam que tinha alguma informação que não estava clara, eles marcavam com pontinhos vermelhos. O GeoSAN ele registra não conformidades, então ele marca no nó que é uma não conformidade, e aí você vai tirando essas não conformidades. E como que tira essas não conformidades? É chamando o pessoal técnico de campo. Então, nesses 7 meses, a gente chamou, eles vinham frequentemente na nossa sala, e lá em Recife mesmo, e eles iam dizendo o que tinha que ser corrigido. E isso tudo foi corrigido. Tá? Então, eram dúvidas, eram desenhos em CAD, desenhos em papel que existiam, mas quando criamos uma base única, surgiram uma série de dúvidas. E essas dúvidas todas foram resolvidas. Porque a gente tem, às vezes, o desenho em CAD, a gente acha que está tudo certo, e ele não reflete a realidade. Aqui na próxima tela, que mostra à esquerda, aqui o que vai aparecer para vocês, vai mostrar para vocês a tela do GeoSAN, e à direita uma tela de CAD com os consumidores todos
registrados no posicionamento sem georreferenciamento. Então, o que os estagiários com a coordenação faziam? Eles localizavam essa quadra aqui no mapa, que foi feito, e eles iam cadastrando cada consumidor, olhando o desenho CAD, ou muitas vezes, 50% das vezes em papel, e eles olhavam também o banco de dados comercial. E aí eles iam cadastrando cada consumidor, e aí eliminando esse tipo de croquis. Não precisa mais desse croquis, ele fica um mapeamento único, em que eu tenho redes e consumidores. Isso permitiu fazer uma exportação para o EPANET, com as demandas de consumo, que aí depois isso pode ser medido em campo para comparar a demanda medida em um determinado nó, a pressão medida, com a pressão calculada pelo sistema e fazer a calibração no modelo. Aqui um exemplo de mapa de pressão, no próximo slide que já vai aparecer para vocês, eu tenho aqui um mapa de pressão. Aqui são gerados um exemplo de mapa de pressão, que é gerado no EPANET a partir dos dados do GeoSAM. Aqui são os exemplos que vai aparecer já para vocês, alguns exemplos que nós já temos, que é o GeoSAM rodando em dispositivos tanto Apple, com o iPhone, ou com o iPad, ou em dispositivos Android, tanto celular quanto tablet. Então você pode disponibilizar tudo isso aí na web. Aqui um outro exemplo, aqui é da cidade de Palim, que eles fizeram também, atualmente eles vão com tablet em campo. Está um projeto lá piloto que eles estão com um tablet em campo e acessando os mapas já no servidor. O GIS nosso ele está focado em resultados, né? Então, como a JICA no Japão, eles geram mapas em regiões em que existem mais necessidades de reparo na rede. Por exemplo, eu posso gerar mapas com as ordens de serviço, aonde estão tendo falta de água, onde está tendo reparo em cavalete, onde tem reparo em ligações de água, reparo em asfalto, registro. Então, a partir das ordens de serviço, eu posso gerar mapas temáticos indicando as regiões na minha cidade onde eu tenho que fazer, muito provavelmente, uma troca, uma substituição de rede. Com relação aos consumidores, vocês podem, como eu tenho todos os consumidores cadastrados, eu posso gerar mapas para simular troca de hidrômetro. Por exemplo, eu quero saber os mapas em que os hidrômetros são em estabelecimentos comerciais com mais que 5 anos de idade e maior que 10 metros cúbicos de consumo mês. Então eu sei aqui nesses pontos vermelhos que são os hidrômetros que devem ser trocados. Vocês veem que não é uma região definida. Eles estão, aqui tem um hidrômetro, eles estão bem espaçados e ligados. Eu tenho aqui em azul os industriais por mais que 5 anos. Então esses têm que ser trocados. Então a troca de hidrômetro ela não fica realizada mais por região. Ela é realizada onde realmente tem que trocar e aonde realmente eu vou ter retorno financeiro do meu investimento. Aqui mais um mapa, um exemplo real, a partir dos dados dos consumos exportados do GeoSAM. E você pode gerar mapas temáticos também. Aqui tem mais algumas telas, que são os hidrômetros com menos de 5 anos. Aqui é somente com a idade, com a variável da idade do hidrômetro. E agora eu vou mostrar para vocês a parte do GeoSAM, ele funcionando. Então aqui eu tenho no GeoSAM, eu tenho aqui o cadastro, você vê que eu tenho a rede, então se eu seleciono aqui a rede de água, e eu seleciono aqui uma determinada rede, o que vai acontecer? Vou selecionar aqui novamente, ele vai pegar e ele vai me mostrar nessa rede que eu seleciono
ele me mostra aqui todos os parâmetros que eu tenho da minha rede. Então eu sei que esse trecho de rede ele é um trecho número 6.234, que ele é um trecho de distribuição, que ele tem um diâmetro interno de 75, e ele liga o nó 5.706 até o nó 5.707. Essa extremidade aqui é um dos nós, e se eu vier aqui do outro lado, eu tenho o outro nó aqui. E eu tenho também aqui o material. Eu sei que o material é PVC, eu tenho o comprimento calculado dele e a localização aqui no terço. E também a rugosidade. A partir do material e a idade da tubulação, eu obtenho a rugosidade. E eu tenho aqui o usuário que cadastrou essa rede, na verdade fui eu que alterei recentemente, e ele tem a data e a hora em que ela foi cadastrada. Então, eu tenho aqui no GeoSAM toda a informação do cadastro dessa rede. Se eu selecionar um nó, vou selecionar um determinado nó aqui, a mesma coisa, eu tenho aqui, esse nó é o nó 5.706, ele é um T, ele é a localização no terço e ele tem a cota do terreno. Isso é uma característica do GeoSAM, que aí ele realmente distingue em relação a qualquer outro software de SIG, é que quando você desenha a rede, automaticamente a cota do terreno ela aparece aí. Então o usuário só desenha a linha e automaticamente a cota é preenchida. E a demanda de consumo também, ele vem e busca a partir das ligações no sistema comercial, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, se eu seleciono esse nó, que está na cota 678, eu posso selecionar um comando de mover esse nó para uma determinada posição, e aí eu vou mover aqui, de propósito, aqui com outro local, a rede, e vocês olham aqui, vocês percebem que quando eu movo essa rede, o que acontece? Todas as outras as redes, elas não desconectam do nó. Então você não tem problema de topológico de conexão com rede, porque a rede ela é toda conectada no nó, toda a topologia, o número da componente continua o mesmo, e você não tem problema depois para exportar isso para o EPANET, porque ela mantém essa conectividade. E essa cota de 678.9, ela também varia conforme a posição que eu coloco essa rede aqui no terreno. Então eu desloquei a rede aqui, vocês olham o que acontece. Quando eu movo o nó, os ramais eles já moveram todos de posição. Eles estavam aqui na rede onde estava antes, eles já moveram para essa outra posição e já está tudo conectado. Então eu não preciso, quando eu movo a rede, tirar todos os ramais ou ligar tudo novamente. Ele automaticamente eu mudo. E se eu selecionar esse nó, ele já mudou a cota. Ele mudou aqui para 678.66. Então eu já tenho uma nova cota. Simplesmente com um comando, um clique do mouse, eu não preciso fazer modelo digital de terreno, eu não preciso usar outro software, é tudo direto e simples. A mesma coisa existe para a rede de esgoto. Se eu selecionar a rede de esgoto aqui, eu tenho os dados aqui da minha rede. Então, eu tenho o número do trecho, eu tenho as cotas inicial, cota final, a cota da peça, eu tenho aqui o diâmetro, o tipo de material, o comprimento. Inclusive, aqui essa rede de esgoto foi desenhada por Marcelo, dia 25 de 1 de 2010, às 11 horas e 41 minutos. Então tem todo um acompanhamento de quem que foi que fez, quem que está fazendo isso daí. E a mesma coisa com os nós. Eu posso mover os nós de esgoto, e conforme eu mostrei com as redes. Existe uma outra função que é a ligação com o sistema comercial. Então se eu tenho aqui os ramais, eu seleciono o ramal, e se eu quero cadastrar um consumidor novo, eu venho aqui, eu seleciono aqui um determinado trecho de rede e eu desenho o ramal. Quando eu desenho o ramal, ele já vai localizar um consumidor. Vamos supor que eu quero localizar o Pedro, ou pelo número aqui
da ordem de serviço, eu pesquiso esse consumidor no banco de dados comercial, aí eu seleciono esse consumidor e eu salvo. Então, esse consumidor ele faz a ligação, né, entre o banco de dados, o GeoSAN ele faz a ligação entre o banco de dados técnico, que é esse mapa, com o banco comercial. Tanto que se eu selecionar aqui no ramal e selecionar esse consumidor, eu sei que ele é um Pedro. E o endereço dele aqui é com o número da ligação. Então eu tenho tudo isso daí. Novamente, se eu em redes aqui quiser saber quem, se eu tenho, por exemplo, uma manutenção, eu estou fazendo uma manutenção na rede, eu vou fazer essa manutenção aqui. E eu quero saber quais registros eu tenho que fechar e quem são os consumidores que vão ficar desabastecidos. Então, o GeoSAN, novamente, ele vai percorrer a rede e vai indicar onde que são os registros que têm que ser fechados e vai indicar também quem são os consumidores desabastecidos. Então, ele já está mostrando aqui a lista, né, dos consumidores. Eu posso exportar isso para um arquivo texto. Se eu tiver aqui um telefone correto, eu posso jogar para a URA para ela discar para esses telefones e avisar da falta d'água para os consumidores. E também eu consigo ver aqui no GeoSAN quais são os registros que eles têm que ser fechados. Eu estou afastando um pouco, ó, já estou vendo que tem registros aqui, ó, que esses registros eles têm que ser fechados. Ele é bastante rápido porque ele usa essa tecnologia do TerraLib, que é uma tecnologia muito moderna, muito avançada no mercado, e ele tem a sua principal função, que é a exportação para o EPANET, em que eu seleciono aqui um polígono, já estou terminando, eu seleciono um polígono e eu posso pedir para ele exportar todas essas redes para a simulação hidráulica. Eu vou pedir para exportar somente o que está totalmente dentro do polígono. Ele faz o carregamento disso, de todos os consumidores e aí eu peço uma operação de exportar para a simulação hidráulica e ele já exporta e eu posso diretamente no EPANET abrir esse arquivo com a exportação. Então ele está exportando aqui todos os dados das redes, os diâmetros, os materiais, as rugosidades, todas as demandas dos consumos lá do sistema comercial, que são as demandas médias dos últimos 6 meses de cada consumidor associado nos nós, e ele exporta aqui, exportação com sucesso, ele exporta para o EPANET e eu posso vou até fechar aqui, e eu posso vir aqui e abrir o arquivo direto. Eu entro no EPANET e vou ampliar, e ele já gera o meu arquivo. Ó. Já vem o reservatório aqui, eu posso ver aqui, ó, o reservatório, eu tenho uma válvula, um registro, então eu tenho todas as informações. E aí eu posso pedir aqui para ele mostrar os consumos, por exemplo, em intervalos iguais aqui, eu quero mostrar em litros por segundo quem que está consumindo, quais as regiões que são de maior consumo. Vou só ampliar aqui e colocar para mostrar um pouco maior o valor. Vou afastar. Ó, então eu sei que onde tem esses pontos em vermelho são as regiões que eu tenho mais consumo, maior que 0,05 litros por segundo. Eu posso mostrar também aqui os diâmetros dos materiais, eu posso fazer um mapa temático, por exemplo, eu quero tubulação até 75 milímetros, até 150, 200 e 250, por exemplo. Então, ele já mostra aqui que eu tenho as tubulações aqui mais grossas, por exemplo, aqui de 75 a 100 milímetros. Aqui eu tenho tubulações de 50 milímetros, né? Então, conforme as cores, eu tenho a tubulação. E eu vou poder, claro, mostrar as pressões e vazões. Por quê?
Porque se eu seleciono aqui, ó, um trecho de rede, ele já traz todos os dados do GIS. Ele traz aqui a descrição do material, ele já converte a rugosidade PVC PVA para 50/40, ele tem a identificação do número do trecho, no inicial, no final, né? E, então ele tem aqui todas as informações, que eu vou até ampliar aqui, eu tenho aqui todas as informações que eu posso consultar. Por exemplo, o diâmetro aqui é 100 milímetros. E se eu for no nó, selecionar esse nó, ele tem aqui o número do nó, as coordenadas, ele tem a cota em que esse nó está no terreno e ele tem o consumo base também aqui do nó. Basicamente é isso que eu tinha para apresentar. Bom dia a todos. Eu cheguei agora nesse momento. Eu peguei uma parte da apresentação, eu não vi o que vocês estavam falando de início. Tá bom. Bom, o que eu poderia falar para vocês a respeito do GeoSam, né, ou da utilidade do GeoSam. No caso, a gente utiliza o GeoSam aqui na cidade de Valinhos, em São Paulo. O GeoSam foi instalado está instalado desde 2010. A principal motivo da gente ter escolhido o GeoSam é o fato dele ser um software livre, então o custo de implantação dele foi bem pequeno. Nós contratamos anexo, principalmente pela experiência deles e para fazer a implantação. No caso, foi a digitalização das redes, a instalação dos servidores, e pelo GeoSam ser um software livre, nós tivemos custo na aquisição de softwares. O banco de dados nós já tínhamos, né? Nós também, como entidade pública, a gente tem a preocupação, né? Muitas vezes você compra um software de SIG, ou para qualquer outra operação dentro da empresa, e às vezes você acaba não utilizando esse software, ou utilizando ele por inteiro, e ele tem um custo muito grande. Então, aqui desde o início, a gente procurou soluções em software livre com custo menor, até pela responsabilidade aí com o dinheiro público. O GeoSam, para nós, ele é muito interessante porque ele se comunica diretamente com o nosso sistema comercial. Então, por exemplo, o 0800, o software que o 0800 utiliza quando está atendendo os clientes, as atendentes, né, ao digitar o número da conta, ela já consegue ver em que região o cliente está localizado, se ele tem rede de água, se ele tem rede de esgoto. Muitas vezes a pessoa está reclamando de uma conta alta, você consegue entender se a casa dele tem piscina, qual é o padrão, né, se ele é classe A, B ou C. Então o GeoSam ele gera mapas diretamente lá para a atendente de uma maneira completamente descomplicada, né? Elas não são engenheiras, elas não são técnicas, elas são apenas atendentes, mas elas conseguem utilizar as informações do geoprocessamento para auxiliar no atendimento das pessoas. Isso na parte comercial. Na parte de engenharia, constantemente a diretoria, a presidência pede relatórios de quantidade de redes instaladas, o tipo de material no determinado setor, vem solicitações, quanto me custa substituir aqueles trechos de rede, né? Então você pode gerar relatórios, né? Conseguir imprimir mapas, né? De maneira rápida e apresentar essas soluções ou esses possíveis custos que não são solicitados, né? Tem a outra parte também, essa seria uma parte de projeto. A outra parte que o GeoSam também nos auxilia é na operação do sistema. Então, por eles exportar diretamente para uma modelagem hidráulica, nós aqui utilizamos a modelagem hidráulica diariamente, né? Então, muitas vezes, problemas de pouca pressão, uma determinada região da cidade está tendo muitas reclamações, a gente
exporta esse setor, faz as modelagens, pega os dados da telemetria para fazer a calibração e aí verifica o que pode estar acontecendo. Muitas vezes você precisa fazer alguma obra, fazer uma alteração, manter um nível de um reservatório mais alto. A gente faz todos esses testes na modelagem hidráulica e depois a gente vai a campo aplicar. Na parte de projeto também, já voltando um pouquinho, a gente utiliza essa modelagem que o Geosan exporta rapidamente para dar diretrizes para novos empreendimentos. Então, até o que a gente está vendo aí na tela, aí, né? Digamos que alguém queira fazer aí um condomínio aí ao lado aí desse espaço vazio aí entre os dois condomínios, esses dois loteamentos que a gente está vendo. Antes de mais nada, os engenheiros veem qual vai ser a demanda desse empreendimento, simula isso aí, e aí sim você solta a diretriz. Então você vai passar para o empreendedor, olha, é possível você instalar esse empreendimento, mas você precisa fazer aí um novo reservatório, você vai precisar aumentar o diâmetro de rede. Então essas são algumas das utilizações aqui. Para o Departamento de Água e Esgoto, o Geosan tem sido muito bom, tem nos auxiliado em várias áreas. O que eu tenho visto, eu viajo muito, visito muito cidades aqui na região de Campinas, de São Paulo, que é uma das regiões mais avançadas aí em termos de saneamento no país. E eu vejo que, embora muitas cidades estejam localizadas aqui nessa região, quando você chega na parte de geoprocessamento, de como que eles lidam com essa parte de cadastro, você vê que muitas vezes as ações deles são separadas, né? Então ele usa lá, às vezes, um ArcGIS, tem o AutoCAD, aí ele tem o banco de dados comercial, ele tem vários softwares, e esses softwares nem sempre se comunicam de maneira rápida, né? Que é exatamente o oposto aqui do Geosan. Porque o Geosan ele já busca os dados diretamente no comercial, ele já faz a modelagem, ele exporta diretamente para fazer modelagem, né? Permite que a manutenção lance as alterações que ocorrem no campo, no dia a dia. Então, ele está completamente integrado. Essa eu acho que é uma das principais vantagens aí do Geosan, que ele permite você integrar os seus diversos bancos de dados e amarrar o mapa aí a esses bancos de dados. Coisa que muitos softwares, às vezes, não conseguem fazer. E o Geosan consegue fazer isso. Se você tem SQL, Oracle, qualquer banco de dados, você consegue, o seu outro banco de dados. Por exemplo, seu banco de dados comercial está em Oracle. E você consegue comunicar isso aí. Esse não é o problema, né? Então, acho que era isso aí. O meu depoimento que eu poderia dizer a respeito do Geosan em si é essa parte que eu venho falando. Se caso alguém tiver alguma dúvida, quiser conhecer, embora a gente esteja um pouco distante geograficamente, né? Estamos aqui na região de São Paulo, se alguém quiser também conhecer a gente trabalhando aqui, como que a gente utiliza na prática, fica aberto o convite. E eu vou ficar por aqui mais alguns minutos, se alguém quiser fazer uma pergunta diretamente para mim. Muito obrigado. Pinheiro, estou retornando para você. Tem uma pergunta que é sobre a integração. Desculpa, eu vou voltar para a primeira pergunta. Ele pergunta se aí o DAEV, aí em Valinhos, ele tem um centro de operações e se ele é automatizado. Tá, sim. Aqui a gente tem um sistema de telemetria, né? Então ele é completamente automatizado. Nós operamos 25 estações, todas por telemetria. E não é apenas a visualização. Nós realmente operamos. Mudamos rotação de bomba, liga bomba, inverte bomba, né? E além, é claro, de monitorar vazão e pressão. Tá? Uma outra pergunta aqui, né? É a integração aqui do banco de dados, se é em tempo real. Sim. Se, por exemplo, alguém... eu acabei de fazer uma leitura dos micros num determinado setor. Eu consigo atualizar os consumos
em tempo real aqui no GeoSam. Eu tenho um comando aqui que eu dou, onde ele atualiza os consumos e eu tenho a leitura, as últimas leituras que eu tenho de campo. Então as atualizações são automáticas. Se um cliente tem a sua conta cortada lá no sistema comercial e eu vier consultar ele aqui no GeoSam, automaticamente eu já vou ver que ele está com a conta dele cortada. O contrário também é recíproco. Digamos que eu fiz uma rede de água, hoje eu executei uma rede de água na rua, e o meu desenhista aqui já lançou essa rede no sistema, no cadastro, no GeoSam, no caso. Uma menina que esteja lá no 0800, se ela acessar o mapa, ela vai ver que aquela rede já existe. Já vai aparecer isso aí. Então essa atualização é em tempo real. Inclusive, aqui até tem uma inteligência maior, porque os bancos de dados não são duplicados, né? Muitas vezes você vê um sistema de geoprocessamento onde você tem um banco de dados comercial. Ou seja, você tem lá os cadastros do cliente, a conta, o quanto ele consumiu, tudo, armazenado num banco de dados. E aí você vai lá no geoprocessamento, lá no seu software de geoprocessamento, onde você tem todas essas informações duplicadas. Ele tem um outro banco paralelo e que tem todas aquelas informações duplicadas. O GeoSam não, o GeoSam ele não duplica a informação, ele vai buscar no banco de dados comercial, na tabela do banco de dados. Então ele é inteligente nessa parte aí, ok? Tem mais uma Seria pergunta. mais alguma coisa, Pedro? Tem mais uma pergunta se a micromedição é automatizada. Tá, tem uma parte da micromedição que é leitura manual, né? Mas, no entanto, o leiturista já passa e já emite a conta na hora. Né? Então, a gente tem um sistema de leitura onde você faz a leitura do hidrômetro da pessoa e já emite e deixa essa conta na caixa de correio, ou na porta, ou para o próprio morador no mesmo momento. Essa leitura, essa máquina que faz a leitura, ela tem um chip GPRS que já envia diretamente para a central o dado coletado. Então, de certa forma, a gente consegue ver a todo momento em que lugar que o leiturista está passando, né, conforme vem descarregando as informações. Né? E tem uma parte da cidade também, nós temos aqui 33 mil ligações. E temos uma parte da cidade também que todos os hidrômetros já são por telemetria. Então, ao invés do leiturista passar de casa em casa, você passa só com uma viatura e já faz a coleta. Esse sistema, hoje ele está abrangendo mais ou menos uns 4 mil hidrômetros, que são os hidrômetros localizados dentro de condomínios, horizontais ou verticais. Isso evita, né, que o leiturista tenha que subir nos prédios e fazer a leitura em cada apartamento. Então ele passa apenas na portaria do prédio e já faz a leitura de todos os apartamentos aí no caso. Ok? Uma coisa também que eu gostaria aqui de ressaltar, né, que o GeoSam, ele não é assim um sistema completamente fechado. Por exemplo, a Nexo trabalha com nós, trabalhando no GeoSam. Eu tenho um banco de dados comercial e Strategos, né? São softwares diferentes, de empresas diferentes, e, no entanto, a compatibilidade entre eles é bem harmoniosa. Até na parte de implantação, a gente não encontrou grandes problemas, não. Nada que fosse assim, exigisse muito esforço de programação. As empresas tendo o interesse, a vontade, a compatibilização do software é tranquila. Eu acho que vai mais do esforço pessoal do que do esforço de programação, vou dizer assim. Né? E ele consegue se integrar com vários outros softwares. Né? Okay? Ele pergunta o seguinte, o André, essas informações advêm do cadastro técnico ou tudo é realizado manualmente sem precisão? Não, essas informações vêm todas do cadastro técnico. Ou seja, todo o cadastro em CAD georreferenciado que já existia, ele é importado para o TerraLib e aí depois são cadastradas as redes em cima desses cadastros.
e também do cadastro em papel, né? E também, com uma terceira opção, o cadastro que está no conhecimento das pessoas. Pois não, André? Esse cadastro inclui o cadastro dos nós também, né? O que acontece? O GeoSAN, ele cadastra automaticamente os nós. Quando você desenha uma rede no GeoSAN, ele entra automaticamente os nós. Você não cadastra o nó da rede. Ele faz para você isso daí. Inclusive, ele coloca as cotas nos nós automaticamente e depois as demandas de consumo quando você ligar os consumidores. Houve também um questionamento, Pinheiro, do André, sobre a imagem de fundo. É imagem de satélite ou interface com o Google Earth? Então, aqui nesse caso, nós temos ortofotos aqui de 2010, tem aqui uma de 2000, eu posso até desligar aqui, por exemplo, a de 2010, eu tenho uma ortofoto de 2007 também. E também tem uma ortofoto, olha, essa aqui é uma outra imagem, tá? Eu vou desligar, se quiser, posso até fazer um zoom aqui. Você vê que são resoluções um pouco diferentes. E eu tenho também, aqui no caso deles, a ortofoto de 2003. Vou ligar aqui. Já é uma outra ortofoto.